Oi, Pink. Oi, Mi. Aguardando o Rafa. Opa, Ah, olá, boa noite, Rafa. feliz noite, minha amiga, e a todos os Oh, seguidores e seguidoras. prazer imenso ter você aqui hoje, Rafa. Estou muito feliz. Eu também, muita coisa. Legal. Então, vamos, o pessoal já está entrando, acho que já podemos começar. O áudio tá bom, pessoal? O meu e do Rafa, tá tudo ok? Dê só um joinha aí para a gente iniciar. Boa E, noite, Luciano. ó, o Luciano aí, está sempre presente. Querido amigo Luciano. Eu acho que tá tudo ok, Rafa. Hum, Vamos começar apresentando. Eu já dei uma breve apresentada, mas se apresente, Rafa, para as pessoas que não te conhecem ainda. Claro. Primeiramente, gratidão pelo carinho, pelo espaço, Flávia. Conheci o seu canal há pouco tempo, né? Estou, assim, muito feliz pelo que encontrei, né? É mais uma bandeira, é mais uma bússola orientadora, muito do que nos conscientizemos do nosso papel no mundo, tá? Gratidão pelo Sim, trabalho que você está fazendo. E eu que saúde agradeço. também a toda a turma. É uma alegria dialogar com os teus seguidores, né? Minha primeira vez aqui, então vou lá Sim, apresentar-me. Bom, gente, eu pessoalmente sou um ser em evolução, sou o marido da Evinha, o pai da Kiara, minha filha canina, mas, sobretudo, Flávia, eu sinceramente gosto de me reconhecer pessoalmente como um ser imortal, como um espírito em evolução. Muito além dessa casquinha aqui, que leva o nome de Rafael, que tem uma formação, né? Enfim, que tem essas classificações humanas. Então, no aspecto pessoal, sou um espírito em evolução, trabalhando para aperfeiçoar-me. E na minha formação, sou advogado, especializei-me em direito animal, fiz um mestrado também onde defendi a questão da exportação de gado vivo no Brasil e a regra constitucional de vedação da crueldade contra os animais. Desde então, tenho publicado artigos e me dedicado a conferir, né, aos animais cada vez direitos melhores a eles. Estou cursando atualmente doutorado, ampliando também esse saber, buscando contribuir com a questão animal, com a questão humana, na linha de pesquisa conflitos socioambientais e urbanos. E também sou espírita, faço parte da direção de um grupo espírita na minha cidade, aqui em Niterói, e junto com amigos e amigas, como você já apresentou, fundei o MOVE, que é o Movimento pela Ética Animal e Espírita. E foi a certo. partir daí que nos conhecemos, né? Foi. Eu conheci o MOV há pouco tempo e fiquei encantada com o trabalho de vocês. Encantada. E por isso você está aqui hoje, pela admiração que eu já tenho pelo MOV. E como é que começou a história do MOV? Olha, foi muito bonita, sabe? É uma história de amizade, porque eu participava de um grupo no WhatsApp sobre animais e espiritismo. E eu já fazia os meus trabalhos, os meus escritos na minha cidade, em prol dos animais. E nesse grupo eu fui me afinizando com algumas pessoas, o Murilo, a Aline, a Ludmila, a Marta, e nós fomos percebendo ali uma sintonia entre nós. E cada um já fazia os seus trabalhos também em suas cidades pelos animais. E decidimos então criar um grupinho para juntos nos unirmos e fazer algum movimento, algum coletivo, algum grupo em prol dos animais. Porque no primeiro momento, Flávia, nós tivemos a percepção de que a maneira com que os nossos irmãos e irmãs veganos, espíritas, estavam buscando espaço era uma maneira muito agressiva, sabe? A gente não estava Certo. concordando. Então, nós tivemos um certo incômodo com isso e nos reunimos, inicialmente ali entre nós cinco, e fundamos aí o MOVE, que ele começou com outro nome. Foi o É, Movimento Vegetariano Espírita. Só que a gente certo. foi percebendo ao longo do tempo que a nossa vocação mesmo era de ética animal e ambiental, era muito mais abrangente, né? Aí Então, modificamos o nome, outros integrantes chegaram
e a gente tem aí disponibilizado conteúdos de espiritualidade, de direito animal, de ética animal, a favor, né, desse desenvolvimento da consciência humana e não humana. Então, o MOV, Rafa, começou com um grupo de amigos que não se alimentam de animais, que defendem a forma de viver vegana, não é isso? E Isso mesmo. que, como se fosse uma resistência, né? Porque a maioria dos espíritas, eles não seguem o veganismo, né? Muitos espíritas se alimentam de animais. Então, vocês justamente criaram esse núcleo com a necessidade de educar nesse Exatamente. sentido, né? Entendi. Nós fizemos um primeiro trabalho, que é a base do MOB, que é a seguinte. A partir desse desafio que você narrou, que a gente percebeu que o movimento espírita ainda não abraçou ainda essa causa, não percebeu a vocação que tem de ética animal, e ainda não ensinam os seus adeptos a viver uma vida à luz do veganismo, nós fizemos uma varredura na literatura espírita, aquelas obras mais respeitadas, e fomos compilando em um único documento tudo o que encontramos dos espíritos, dos médiuns, né, daqueles mais respeitados, falando sobre a questão animal e ambiental. Nós encontramos, no momento, mais de 200 trechos muito diretos, muito objetivos, pedindo engajamento dos espíritas e da sociedade em prol de uma ética animal, e isso em mais de 100 livros. Isso foi surpresa para a gente e surpresa para o movimento, que ainda não percebeu que os espíritos falaram tanto sobre isso. E o nosso papel, então, é dar visibilidade a isso. É mais uma Ótimo. contribuição, né, para favorecer aí a expansão dessa questão, dessa causa. Ô, Rafa, e como surgiu essa sua ligação com o veganismo? Você sempre despertou para isso ou foi depois? Você falou que foi com as suas leituras, né? Mas É, a partir de quando você sintonizou, conectou? olha, eu te confesso, Flávia, que eu tenho um pavor à violência, sabe? É uma coisa que me afeta desde pequenininho. Não sei, é algo assim que até hoje eu não posso ver essas cenas violentas contra os animais, etc. É algo que me comove mesmo. E fazendo as leituras espíritas, um livro em especial chamado Missionários da Luz, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, eu já era espírita, e lendo essa obra, há um capítulo que descreve o aspecto espiritual de um matador. E ali ele narra detalhes do ambiente espiritual, do ambiente físico. Então aquela obra me mostrou, me ajudou a fazer aquela conexão que eu não fazia. Então quando eu vi aquela violência gravíssima, aquela opressão e as suas consequências tão nocivas, eu falei, é agora, é agora. Então essa obra me conduziu a dar o primeiro passo ao vegetarianismo. Legal. E um pouquinho depois, eu li outra obra que não havia lido, que é a obra chamada Fisiologia da Alma, do espírito Ramatiz. No primeiro capítulo, ele vai além dessa questão do matador. Ele descreve assim, com riqueza de detalhes, o sofrimento dos animais, as consequências nocivas disso. Eu orei a Deus, eu não sei se cortou aqui, vou repetir. Foi, recebi Tá? uma chamada, vai. Esse dia foi tão marcante para mim, que eu lembro que eu ajoelhei no meu quarto, orei a Deus, pedindo perdão por todas as vidas que consumi, pedi perdão a todos os animais, fiquei ali em prantos e dormi no chão. Eu acordei no chão. E daquele dia em seguida, eu decidi me tornar vegano. E não só isso, buscar a minha especialização profissional na área do direito animal, porque eu já era formado em direito para contribuir, né? Desde então veio o MOV, vieram outras coisas. Foi mais ou menos por aí. Que legal. E Rafa, vamos entrar. É muito bonita essa sua história, é muito tocante. E vamos falar para o pessoal o que é ética animal. O que você entende por ética animal, Rafa? Sim, sim. A ética animal, ela surge mais ou menos na década de 70. Se formos olhar para
os movimentos mais modernos. E é uma ética que ela nasce em oposição a uma ética tradicional, onde os animais não humanos não são considerados fazendo parte do círculo de moralidade dos seres humanos. Ou seja, eles estão excluídos, os animais não humanos e os ecossistemas, das decisões morais humanas. Deixando bem prático. Ou seja, quando eu vou me alimentar, eu não penso ali se há um sofrimento, se há uma violência, se algo ocorreu com os animais. Ou seja, eles estão fora das minhas decisões morais. Então, a ética animal, ela nasce se opondo a essa tradição. E ela busca, então, incluir os animais não humanos nas nossas decisões morais, no nosso círculo de moralidade. Portanto, no meu dia a dia, falando só do aspecto individual, no meu dia a dia, as minhas decisões morais de comprar um produto de higiene, de comprar um produto para se alimentar, um entretenimento que eu escolho assistir, as minhas várias práticas habituais, a partir dessa ética animal, eu vou buscar o quê? Opa, isso ou aquilo causa sofrimento a esses animais? Oprime. Portanto, se fizer, eu escolherei não colocar ali o meu dinheiro suado, né, o meu intelecto, o meu espírito, o meu senso a favor dessa exclusão, dessa exploração. Então, o Richard Heider, o Peter Singer, o Tom Reagan, o Gary Francione, uma turma muito bacana aí, desenvolveram esse pensamento de ética animal, criaram o conceito de especismo, que é uma discriminação Sim. moral, né, contra estes seres animais não humanos, justamente para dar visibilidade ao que temos feito enquanto seres humanos contra esses animais. Então, é uma decisão, é uma ética, é um modo de agir e de viver que inclui, né, no nosso círculo de moralidade, a nossa empatia, esses seres que merecem viver, têm direito de viver e têm um valor intrínseco, um valor inerente. Eles valem por si mesmos, diz esse pleito, essa ética. Eles não valem pelo preço que nós damos a eles. Eles valem além de nós mesmos. Portanto, é uma maneira de dar a eles o direito de se hospedar aqui na Terra. Já pensou nisso? Direito de hospedagem que a gente está tirando deles. Direito de se relacionar com os seus. Direito de existir. Porque quando eu tiro as condições de vida de alguém, eu estou tirando os seus direitos de existir. Quando eu aprisiono uma ave que pela sua natureza ela voa numa gaiola, estou tirando o seu direito de existir, de viver a sua natureza, sabe? Então essa ética busca isso na minha nossa. O outro tem uma natureza toda própria dele, uma singularidade, uma individualidade. Eu preciso ter o cuidado ao entrar nessa existência do outro. Isso é muito bonito, sabe? É É doloroso e bonito perfeito. ao mesmo tempo, né? É. Rafa, eu quero registrar aqui a presença do padre. Opa, Padre Paulo César, É, o querido. padre também vegano, o padre Paulo César está aqui com a gente. É. Ô Rafa, e o que que a gente pode dizer? O que que você pode dizer para as pessoas que afirmam que os animais estão aqui para isso? Os animais estão aqui para nos servir. O que que você diria? Uhum. Muitas tradições, né, respeitáveis desenvolveram esse pensamento de que os animais foram criados para servirem aos seres humanos, né? Numa perspectiva antropocêntrica que coloca o homem superior ao animal não humano, não como um irmão mais velho para cuidar, para proteger, para orientar, como alguém superior para oprimir, para violentar, como se estas vidas tivessem sido criadas para servir aos seres humanos, né? Então, esse tipo de pensamento, eu discordo desse tipo de pensamento, e entendo até mesmo, enquanto
espírita que nós somos apenas um superior hierárquico em idade evolutiva. Eles têm Entendi. uma finalidade em si mesmos de existir. E A a nossa minha... relação, então, não é de dominância como a gente faz. É outro entendimento, né? Exatamente, né? É como se nós fôssemos, na hierarquia do espiritismo, tá? Um Certo. irmão mais velho. O irmão mais velho, ele orienta, ele protege, ele cuida, ele não oprime, ele não violenta. Então é como se fôssemos também, eu gosto muito dessa expressão, um jardineiro que cuida de todas as flores. A rosa branca, a rosa vermelha, o lírio, tudo é cuidado com zelo. Tudo tem o seu direito de viver, de existir, e é contemplado e é respeitado pelo jardineiro. Então ele vai zelar por aquilo, ele não vai destruir aquilo ali. Então, assim, tem uma frase de Allan Kardec, está lá no livro A Gênese, onde ele disse que, na verdade, foi o orgulho que criou a ideia de que os animais foram feitos para servir aos homens e às necessidades humanas. Não foi Deus, né? Então é aquela questão da coabitação, né? Somos seres ecodependentes. Cada um tem sua função no todo, né? E se cada um de nós fazer a sua parte, né, em correlação com as demais, aí as coisas vão dar certo. E eu já ouvi você falar, Rafa, que os anjos estão para os seres humanos. Repete para o pessoal. Os anjos estão para os seres humanos, assim como os seres humanos estão para os animais. Ou seja, uma Um relação, cuida do outro. um cuida do outro. É uma relação de familiaridade, de espécie, né? De respeito realmente, né? Então, quando a gente estende os nossos laços de família a todas as vidas, né, acho que a relação fica muito mais verdadeira, fica muito mais sublime, né? Então, esse senso de pertencimento, sabe? A uma casa comum, a um bem comum, a uma morada realmente onde todos, né, podem viver, podem se relacionar, podem expressar a sua maneira singular de viver, é muito bonita. Isso resgata ou desabrocha em nós mesmos, né, capacidades, assim, potências. Eu diria, Flávia, nos humaniza, Sim. porque a gente oprime o outro, a gente está desumanizado. Então a gente se humaniza quando a gente permite o outro ser e existir, sabe? E a família é isso, né? A gente briga, se desentende, mas está junto ali, né? Tá se Sim. protegendo, se cuidando. Então, é um pouco por aí, né? Maravilhoso isso. O Rafa, eu faço ativismo de rua e um dos grandes argumentos que as pessoas usam para justificar continuar comendo animais é se comparar aos animais. Então sempre falam, mas os animais comem outros animais, né? Por que eu não comeria? Entende? Você tem um argumento para isso, Rafa? O que você pode dizer? Por que animais comem outros animais, então? Essas perguntas, né? Não tem solução fácil, né? Não tem resposta fácil. Mas assim, quando a gente pensa no lado biológico, no lado da natureza, no lado da imagem material, como você sabe, esses argumentos surgem muito, né? E eles são facilmente contestáveis do ponto de vista biológico, natural, Sim. porque a nossa característica humana, biologicamente, não é de um ser animal carnívoro, não é verdade? Não temos aquelas enzimas que um carnívoro tem, não temos um intestino do A tamanho de um... estrutura fisiológica, né? É muito diferente, né? Então, quando a Sim. gente usa esse argumento, né, para se comparar ali com o animal, para justificar o consumo de carne, né, de pedaços de animais, esse argumento é falacioso em si mesmo, né? Porque a E, estrutura e é você me. muito... Oi. Eu não te ouvi. Não, pode concluir. Então, assim, né, é muito diferente. Tem aquele exemplo que eu ouvi uma vez do Gary Yourofsky,
Foi também, acho que ele se aposentou do É, ativismo de rua, né? Tem uma palestra dele muito marcante, eu recomendo muito a vocês, né? Busquem aí, Gary Yourofsky. E ele usa um exemplo, né? Que eu não sei nem se é dele, mas é importante reproduzir. E se colocarmos um bebê num uma berço, um maçã. coelhinho com uma maçã, ele não vai pular ali na jugular do coelhinho, né? Morder, alimentar-se dele com sangue quente, né? Não vai fazer isso. Né? Não é da natureza humana esse modo de carnívoro de agir. E do ponto de vista espiritual, Isso. é uma pergunta desafiadora, tá? Mas eu gostei. A gente conversou, para quem não sabe, a gente conversou antes e você me explicou de uma forma que para mim faz todo sentido. Espiritualmente falando, por que que existe a violência entre os animais? Fala pro pessoal também, Rafa. Então vamos lá. Bom, do ponto de vista da minha leitura da literatura espírita e da literatura espiritualista, repetindo, uma resposta fácil para isso é o Claro. seguinte: os planetas, do ponto de vista espírita, são habitados. Há vida em outros planetas para o espiritismo. E cada planeta ele é adaptado ao nível evolutivo daquelas criaturas que ali habitam, tá? E para o espiritismo, a evolução se dá, digamos assim, do átomo ao arcano. É lindo isso. Então, os seres espirituais, eles vão estagiando nessas fases evolutivas: mineral, vegetal, animal não humana, animal humana, rumo à angelitude, rumo à perfeição. Então, em cada fase nessa jornada evolutiva, atributos, capacidades, aprendizados são desenvolvidos. Portanto, cada fase é importante. E o planeta Terra, segundo o Espiritismo, tem esse modo de evoluir aqui. Nos outros planetas, eu não sei como se dá. Aqui se dá assim. E na literatura espírita, outro ingrediente para essa conversa, há informações de espíritos que habitavam outros planetas, de que lá a evolução se dá de outras maneiras. Por exemplo, Marte, Júpiter. Sabe o que eles disseram? Alguns espíritos? Que lá não há a alimentação carnívora nem entre os animais. Que lá eles evoluíram sem guerras. Então, o modo de evoluir lá, segundo o livre-arbítrio e o nível evolutivo desses espíritos, é diferente do nosso. E uma resposta que eu encontrei para isso, eu, Rafael, aqui, trazendo a minha posição pessoal, cruzando as literaturas, os textos que li, é que a característica evolutiva da Terra, ela se dá em virtude de que os espíritos que aqui habitam, que aqui evoluem, eles são espíritos falidos de outros planetas. Esses planetas que evoluem também, no momento de passar para um nível evolutivo superior, alguns habitantes estavam querendo travar aquela evolução. Não estavam querendo evoluir e atrapalhar o progresso. Isso se chama no Espiritismo de transição planetária. Inclusive, dizem os espíritos que estamos vivendo isso agora. Estamos passando de um planeta na categoria de provas e expiações para um mundo de regeneração. Resumidamente, é assim que se diz. Portanto, para mim, o planeta Terra é composto de espíritos atrasados, inferiores, falidos de outros ambientes, e, portanto, a característica aqui, sem justificar o que se faz hoje, porque já passamos dessa fase, se dá assim. Então, ali no reino animal, onde há um grupo de animais carnívoros, não tem solução fácil, gente. Nem eu me sinto confortável com essa resposta, tá? Mas tudo, ao que parece, essa não é uma característica normal divina. Eu não consigo aceitar que seja divino um Eu ser também como não. o outro.
um ser se alimentar da prole do outro em conquista espiritual. Eu não consigo achar isso normal. Allan Kardec mesmo questionou isso no seu livro, o livro A Gênese. Ele buscou responder e não encontrou resposta definitiva para isso. É um mistério. Como conciliar a bondade de Deus com esse modo das criaturas de se consumirem umas às outras? Então, uma resposta que eu encontrei é isso. A gente já aprontou, né? Estamos aqui para resolver essa encrenca, né? Mas foi ótimo. Ô Rafa, e existe registro de povos antigos que já, mesmo desconhecendo do termo vegano, eu nem gosto de usar muito esse termo vegano, de entender que não devemos nos alimentar de animais. Já existiam povos que tinham essa conexão com eles, povos antigos ou mais atuais? Tem Sim. relato? Isso é muito constatável, né, historicamente, por pesquisas. Um bom exemplo é o jainismo. O jainismo nasce no século VI antes da era cristã, 600 anos aí antes de Jesus, né? Então, o jainismo, por exemplo, que é a sétima religião da Índia, se não me engano, tem milhões de adeptos até hoje, tá? Para eles, tanto as plantas, quanto os animais, quanto os seres humanos têm almas. Então, uma característica deles de ahimsa, de não violência, de vencer o seu karma, digamos assim, é não consumir nenhum tipo de animal. Até matar mosquito é difícil para eles. Tá, então, assim, olha só, 600 anos antes de Jesus, né? A gente sabe que o berço das tradições espiritualistas vem do hinduísmo, e há várias correntes ali do hinduísmo, né, o budismo, que prezam, né, essa não violência pelos animais. Nós temos também Pitágoras, né, nós temos Porfírio, Plutarco, os três P's do vegetarianismo, que prezavam e pregavam essa abstenção de consumo de animais. Para mim, Jesus não consumiu nenhum tipo de animal. Para mim é outra grande referência, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, trazendo lá os fundamentos. E ao lado de Jesus havia a comunidade judaica, que eram os essênios, que também não consumiam animais, né? Então, assim, isso é muito antigo, sabe? Depois, nós temos agora na modernidade ou pós-modernidade, o veganismo cristão contemporâneo. Nós temos aí mais de 10 grupos do Reino Unido, de vários lugares, que através da sua fé e da sua espiritualidade, da sua interpretação bíblica, não consomem animais. E ensinam os seus adeptos a não consumir. Nós temos o Andrew Lindsay, nós temos referências assim muito interessantes. A Ellen White, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já no século XIX, pregava uma alimentação do Éden, uma alimentação da criação divina, algo assim, que também, na medida do possível, buscava abster-se do consumo de animais. Então, isso é muito antigo. O nosso problema grande, Flávia, eu estudo muito isso, foi o processo colonizador que ainda está em voga e que isso modificou muito a maneira dos povos originários, tradicionais, de se relacionar com a terra, com o meio, com os outros. Então, tudo se transformou em coisa, né? Comoditizando a vida, nos destacamos da natureza como se não fôssemos a natureza. Isso. Então, isso é problemático. A estrutura que desfavorece que percebamos essa conexão vem muito daí, do colonialismo, né? Do patriarcado, do capitalismo. Mas aí esse assunto ia longe. Mas Vai longe. essa mudança, ela estrutural, ela é fundamental para a gente atingir os fins que a gente deseja. Ô Rafa, e se uma pessoa, qual o benefício, por exemplo, eu não me alimentando de animais? Você até adiantou já que muitos povos acreditam que se alimentar de violência, você está consumindo toda essa energia, toda essa violência para si, né? E como é que a gente pode dizer para uma pessoa quais são os benefícios dela espiritualmente falando?
de não consumir animais? O que que eu ganho com isso? Vamos dizer assim. Uhum. Tem alguns vieses aí dessa pergunta que são importantes. Bom, espiritualmente dizendo e fisicamente dizendo, a ciência da nutrição, a medicina, já está aí, né, atestando exaustivamente os prejuízos do consumo de animais e derivados, né? Diabetes, tipos de câncer, doença Doença cardiovascular. cardiovascular, enfim, uma série de problemas onde a gente percebe isso, infelizmente, estamos adoecidos. Obesidade, sobrepeso, estamos adoecidos sobretudo pelo nosso consumo de animais. Então há prejuízos físicos, aí claramente constatados. E há também prejuízos espirituais. Eu estou falando só do ponto de vista do eu, por enquanto, do eu humano. Sim. Tá? Porque quando a gente fala de ética animal, a gente faz um deslocamento. Eu não consumo o animal por causa dele, porque ele não merece passar por aquilo. Tem o direito de viver. Então, do ponto de vista do eu, bom, há esse prejuízo ali. E há também o prejuízo do ponto de vista espiritual, que me fez cair de joelhos aquela noite, quando eu li o Ramatiz. Tá? E outras obras também falam que aquela energia do sofrimento dos animais, aquele pavor, aquilo se entranha em seu corpo espiritual, depois isso reflete no corpo físico. Então, além da ingestão ali do pedaço do animalzinho, né, intoxicado, há também uma intoxicação espiritual. E isso, do ponto de vista espírita, há dois fenômenos que o espiritismo busca na sua terapêutica ajudar as pessoas a se curarem, a se livrarem dessa enfermidade, que são obsessão e vampirismo. Resumidamente, são influências negativas de um espírito sobre o outro, por diversas razões. E quando eu consumo os animais nessa perspectiva, é como se eu densificasse a minha energia. Densificação favorece a ação desses espíritos que querem nos vampirizar ou nos obsidiar. Então, as casas espíritas, através do passe, da água frutificada, da oração, do autoconhecimento, busca nos ajudar a se desvencilhar dessas energias densas, que são causadas também pelo consumo de animais. Então, do ponto de vista do eu, há muito a se beneficiar deixando de consumi-los e vendo-os como irmãos nossos. Tá? E do ponto de vista dos animaizinhos, os nossos irmãos menores, acho que eu não preciso nem repetir, né? Como prejudica, diz até Allan Kardec, os espíritos, lá no Livro dos Espíritos, a evolução deles. Quando eu antecipo o desencarne de um animal desse, que tinha ali uma cota de vida para viver e se desenvolver, e se aperfeiçoar, desenvolver a sua inteligência, interrompo antecipadamente prejuízo para esse animal, coitado. Então, a espiritualidade tem que fazer todo o movimento, um cuidado, um gasto de energia para encarnar esse animalzinho ali, para lidar com os traumas que eles levam para o mundo espiritual. Isso é pouco falado. Eles pensam, eles sentem, são seres sencientes. E, portanto, quando são abatidos, eles levam traumas para o mundo espiritual. Então, os espíritos têm que cuidar deles, têm que fazer todo um trabalho para que eles não criem até mesmo um pavor dos seres humanos. Isso é relatado nas obras espíritas. Tem uma citação do espírito Alexandre, Flávia. Ele diz o seguinte: eles confiam na tempestade que vem mais do que muitas vezes num ser humano que se aproxima. Olha só, né? Salvo aqueles animais domésticos que já têm mais, né, ali um senso de familiaridade conosco.
Então, assim, né, espiritualmente, eu vou me desenvolver, eu vou desabrochar potências, eu vou me humanizar a partir do momento que eu passar a respeitar essas vidas. E aqui está um ponto fundamental. Os espíritos, segundo o Espiritismo, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros, dizem o seguinte: cuidar, zelar, respeitar os demais é um simples dever. É um simples dever básico. E fazer atos de caridade, de benemerência para eles, não é um mero ato de solidariedade. Só percebendo e agindo dessa maneira que eu evoluirei, que eu desabrocharei potências minhas. Sem isso, eu não evoluo. Sem respeito à vida do outro, a gente fica estagnado. Então, eles são muito Isso. enfáticos nisso. Há falas assim muito objetivas. Eu posso até ler algumas se você quiser. Mas, Pode, assim, fica à vontade. então vou ler umazinha. Se A gente está quiser. com... Leia. Dá. Deixa eu ver se eu acho umazinha aqui. Então, Ah, para tem quem uma. chegou agora, né, Rafa? Os animais têm espíritos e são espíritos em evolução, assim como nós, não é isso? E a ética animal lida justamente com isso, a gente permitir que os animais vivam aqui conosco, né? E não para servir para nós, né? Resumidamente, isso. A ética animal espírita, né? A gente inseriu nesse conceito de ética animal da filosofia a espiritualidade, né, no modo. Então a gente vai além das questões físicas, né? Transcende a espiritualidade. Desenvolvemos então Certo, esse conceito de ética animal espírita. Então os animais não é certo. que eles tenham alma, eles são almas. Não é que eles tenham espírito, Entendi, são espíritos, né? Elas são dotados de vida, de pensamento, de sentimentos, né? Enfim. E isso o Espiritismo já fala desde a época que nasce o Espiritismo organizado, foi lá no século XIX, há mais de 150 anos. Então fala, né, a capacidade desses seres de sentir e etc. E uma frase só que eu gostaria de ler certo. é a seguinte: diz o Espírito Emmanuel, estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Porque se eu violento a vida do outro, eu não percebo a vida. Sim. Eu me fecho para as grandes percepções da vida. Então, né, se a minha decisão moral, a minha consideração moral, o meu senso de solidariedade é extensiva a eles, eu começo a perceber as leis que regem o código, começo a me sentir integrado nessa família, como a gente está conversando. Algo muda em nós que é inexplicável. É uma experiência de cada um, sabe? É. Não dá para reduzir isso em palavras, né? Palavras são apenas analogias. Mas a gente se integra, né? Claro que não é de uma hora para outra, mas é nossa, a gente se espiritualiza. Posso ler mais uma? Pode? Joana de Ângeles, ela diz assim: o indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, e o próximo para ela é vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina. E ela vai dizer mais sobre isso. Mas aqui Eu já está a acredito. ideia de que o próximo para o Espiritismo, que vem de uma vertente cristã, onde o amar o próximo é um mandamento cristão de Jesus, o próximo para o Espiritismo, para a Joana de Ângeles, é o animal não humano também, é o vegetal também. Né? Então, por isso a ética animal espírita busca no esforço de vivenciar a lei de Deus, esses mandamentos que consideramos importantes, passa por essa inclusão dos animais, do meio ambiente, na nossa vida moral. Na nossa vida moral, né? A gente não pode querer o amor só para nós, só para as pessoas da nossa família, de quem está perto da gente, né? A gente precisa estender o amor
e a compaixão para os nossos semelhantes, para o próximo, que são os animais, né, Rafa? Os vegetais, o meio ambiente, porque nós somos o meio ambiente, né? Começa no meio de nós, né? O meio ambiente É. começa no meio de nós. Ô, Rafa, você comentou sobre quando a gente mata os animais para comer, a gente interrompe, né? É, o caminho deles aqui, né? A gente é precoce a ida deles. E o que que você foi uma pergunta aqui do professor Francisco que eu vou aproveitar e fazer. O que que você Francisco, é, muito obrigado. eu adoro também. Que referência. Eu comecei a conversar com ele só há pouco tempo, mas eu já conversava com ele, sem ele saber, assistindo a Uhum, ele, né? Faz ele é tempo. ótimo. Um abraço, Ele, Francisco. e assim que ele entrou, ele fez essa pergunta. Sobre a eutanásia animal, Rafa, qual o seu posicionamento? Você acha que há prejuízo para o animal espiritualmente? Olha, também não tem resposta fácil, solução fácil para isso, do ponto de vista espiritual. Até por isso que a gente no MOV estimula muito essas pesquisas, estimula muito essa prática espírita inclusiva aos animais, porque a partir desse esforço, movimentando o nosso livre-arbítrio, a espiritualidade vai trazendo maiores informações sobre, tá? O meu posicionamento pessoal é o seguinte: evite a eutanásia o máximo possível. A última rácio, a última opção, tá? Sou a favor da vida. Sei como que é difícil essa decisão, esse momento. Há outras questões envolvidas, financeiras, de capacidade psicológica de sustentar aquele momento, né? Há outras questões envolvidas. Mas eu me posiciono muito a favor da vida, de evitar a eutanásia no máximo, porque do ponto de vista espiritual, ao que parece, há prejuízos espirituais para eles. Tá? Do ponto de vista do corpinho espiritual deles, que recebe aquelas substâncias da vida, né? E acaba ali interrompendo uma vida e talvez até aquela experiência ali pudesse ajudá-lo a desenvolver melhor. Mas não tem solução fácil para isso. O que eu recomendo, Flávia? Isso nos chega muito, né, para quem está no meio espírita, habituado a essa vivência e a essa divulgação. É o momento para o cristão, para o espírita, para o espiritualista, exercitar também a sua fé. Ore a Deus, peça aos bons espíritos na sua fé que contribuam com aquela situação, para que não vá a essa última instância de eutanasiados. Creio que os espíritos têm outros recursos que vão contribuir com essa situação. Respeito profundamente quem já fez. Não vivi uma experiência dessa ainda. Tenho a minha filha aqui que eu amo demais, apesar de ser a favor da vida. Não sei muito do sofrimento, né? E o que eu prezo é o seguinte, Flávia: precisamos nos unir para dar melhores condições de vida aos animais, porque muitas doenças são causadas pelos nossos desmandos, Sim, pela nossos maneira hábitos, a equivocada maneira. de alimentar esses animais, de se relacionar com eles. Então, nós evitaríamos uma série de coisas, né, de enfermidades para eles, penso eu, se melhorássemos muito essas condições, para não chegasse nessa situação, entende? O assunto é Concordo. sensível. É, incrível. Rafa, a gente tem. Precisamos interromper com 5 minutinhos, né? Isso. Certo. Entrar em outra. Então, peraí. Pronto. Acho que foi Renato que ele comentou aqui que, ver se procede, que as dores que os animais sentem, o sofrimento, faz parte da evolução espiritual deles. O pessoal está fazendo pergunta, né? Essa também é uma pergunta Difícil, né? desafiadora. Eu creio que há uma dor evolução natural a todos os seres aqui na Terra. Há a dor de viver. Há a tragicidade de viver. A vida tem os seus desafios, as suas dores. Você que é mamãe para nascer, é doloroso, não é? Então, viver a dor. Tem as suas dores naturais, que nos ajudam a evoluir.
Se eu listar os meus momentos de dores na minha vida, eu vou agradecer muito, porque me ajudaram muito a fazer movimentos importantes na minha vida. Mas há aquelas dores que são abusivas, há aquelas dores que são desnecessárias, fruto dos nossos excessos, das nossas imprudências, né? Então, a gente precisa fazer essa separação. Então, a maioria das dores que temos infligido aos animais não são dores que podem estar aí elencadas no seu processo evolutivo, né? O John Coetzee, um historiador, né? Ele fala dos 5 campos de concentração nos nossos relacionamentos com os animais, sem referir aqui uma a questão judaica dos holocaustos. Estou trazendo aqui uma analogia. Então, ele usa essa expressão, ele fala que esses 5 campos de concentração são a alimentação, né? Os números dizem por si só como causamos sofrimento a esses animais, sem necessitar, né, Flávia, consumi-los para sobreviver. Né? Eu sempre localizo essa minha fala para aqueles que podem. Para quem não pode, Sim, importante. de miséria, de tudo, não falo para eles. Né? Certo. Então, um campo é a alimentação, o outro é utensílios, fabricação de utensílios, né, através do couro, talã e tudo mais. O outro campo de concentração, que eu coloco como os sofrimentos aqui desnecessários, as pesquisas científicas, né, laboratoriais. Sim, os testes. Os testes, né? Muitas vezes para coisas absolutamente banais, né, inúteis, né? A minha espiritualidade, que me dá sentido à vida, ela me orienta, sem definir o que é espiritualidade. Eu sou e não tenho esse tipo de prática. Então, alimentação, entretenimento também, mais utilizados para esportes, entre aspas, né? Para o voo. Vaquejadas, de rodeios. Um absurdo. Exatamente, né? E, enfim, né? São 5 níveis aí que o Coetzee coloca, né, que causam muito sofrimento desnecessário a esses animais, não fazem a jornada dele, não favorece a evolução deles. Enfim, são coisas que a gente tem que modificar, né? E essa ética animal e a ética animal espírita favorece muito para que a gente modifique essa nossa relação com eles. Ô Rafa, uma pergunta aqui, ó. Quando causamos mal, direto ou indiretamente aos animais, atrasamos nosso próprio espírito. Então, como podemos reparar o nosso espírito pelo mal que fizemos? Ótima pergunta. Você tem resposta? Vamos tentar, né? Né? Não sou um representante, um sabedor, um professor de espiritismo. Sou um esforçado como muitos outros. Como é que é a pergunta mesmo? Como a gente pode reparar o nosso espírito pelo mal que já causamos? Por exemplo, eu já alimentei, já matei animal durante muitos anos. Agora que eu consegui fazer, tem como eu reparar ainda o mal que eu já fiz? O primeiro chamado da vida, em seu nome, quem perguntou, um abraço aqui. O primeiro chamado da vida para a gente é corrigir os nossos débitos, né, pelo amor, pela bondade, pelo auxílio ao próximo. Esse é o primeiro chamado. A compreensão espírita da justiça divina, ela não existe para punir ninguém. Ela te convida a amar. Então, se eu cometi mal, eu pedi perdão a Deus, porque reconheci que cometi mal, mesmo sem aquela intencionalidade, a muitos animais nessa vida. Então, o que eu fiz? Deus, eu vou me esforçar agora para ser um protetor dos animais. Eu vou ajudar os animais, vou ajudar as pessoas, vou me envolver em movimentos sociais, em movimentos de benevolência. É uma libertação, né, Rafa? Uma libertação. E tudo isso, numa matemática assim, utilitarista, é contabilizado a nosso favor. A gente vai quitando os nossos débitos assim, agindo no bem, sabe? Essa simplicidade que o Espiritismo pede da ação no bem, o Espiritismo fala muito da caridade, né? Ela nos ajuda muito a resolver essas questões kármicas que temos, né? Os débitos que temos,
auxiliando o próximo, né? É um mandamento, um chamado mesmo pelo amor, pelo amor. Rafa, uma pergunta aqui que Marcela está fazendo, ó. Os animais têm karma? Por que uns nascem em berço de ouro e outros já nascem abandonados? Uhum. A gente É, tem 5 minutinhos. tá, beleza. Segundo o Espiritismo, os animais não têm carne, tá? Não estão sujeitos ao que chama o Espiritismo da lei de causa e efeito, tá? Quando chegamos na fase humana, é que vamos viver a vida moral. O que significa a vida moral? Eu já tenho desenvolvido, na fase humana, aquele discernimento entre o bem e o mal. Eu já posso viver uma conduta ética, moral. Eu já posso fazer escolhas e sofrer as consequências dessas escolhas pelo meu discernimento. Então, segundo esse ponto de vista espírita, os animais não têm karma. Eles têm o que eu falei, aquela dor e evolução natural para todos os seres aqui na Terra, tá? Para o seu Certo. desenvolvimento, para a sua evolução. Então, é nesse sentido, acho que respondi, né? Sim, acho que sim. Ô, Rafa, a gente tem mais 3 minutinhos para encerrar. Eu já quero agradecer, tá? Muito obrigada pela sua disponibilidade, o pessoal que entrou aqui, acompanhou, interagiu. E eu quero deixar a palavra com você, Rafa, e perguntar para você o que é ser vegano e deixe uma mensagem para as pessoas que ainda não despertaram para a necessidade de parar de explorar, comer, maltratar animais. Deixa uma mensagem para eles. Tá bom. Ser vegano para mim, olha, é religar-me, sabe? É autodescobrir-me, é humanizar-me, é espiritualizar-me. É realmente sentir a vida pulsante, porque estou dando ao outro o direito de viver, de existir, como já conversei, né? Então, é uma autodescoberta que não me torna, assim, né, um ser iluminado de uma hora para outra, mas me conforta no sentido de que eu estou vivendo conforme o fluxo da vida que permite os seres de se expressar e existir. Então, é uma consciência de um dever, naquele ponto, cumprido, porque estou me esforçando a excluir da minha vida toda a opressão e violência contra os animais. Então é isso, é descobrir-se, sabe? É religar-me. Nossa, enfim, é inexplicável, é uma experiência individual realmente, né? E tem as suas dores e tem as suas alegrias. E para aqueles que estão buscando dar o primeiro passo, para aqueles que ainda não têm essa consciência, eu recomendo demais que se informem, recomendo demais que percebam a vida desses seres além da matéria, que percebam que há uma vida transcendente ali, cheio de vontade de amá-los. Tem um oceano de amor querendo nos amar. Tem um oceano de vida querendo nos banhar de alegria, de vontade. Tem uma vida abundante voando, uivando, enfim, fazendo com que olhemos para nós mesmos e nos autodescobrimos como seres espirituais que somos. Então não tenha medo, encare isso, peça ajuda e se permita, acho isso importante, Flávio, se permita sentir a vida do outro em si mesmo, sabe? Que a gente Isso. possa fazer uma conversão do pensar, do sentir, do olhar, do perceber a vida do outro, né? Então é isso, que façamos os outros felizes, né? Isso Caiu. A conexão ainda está aí para você? Caímos a conexão, mas disse tudo, né? A gente já teria que sair agora. Ele tem outra live para fazer.
E, gente, não tem nem mais o que dizer. Fica a mensagem do Rafa para vocês. Reflitam antes de dormir hoje, reflitam amanhã e depois, sobre a importância nossa aqui nesse mundo e sobre a importância de estarmos em harmonia com todos os animais, humanos, não humanos, com o meio ambiente, porque esse planeta é nosso, o meio ambiente é nosso e a gente precisa, como o Rafa falou, religar, né? A gente precisa entrar novamente em harmonia com os animais, porque a gente perdeu essa conexão com eles. E eles estão aqui na Terra conosco e não para nós, tá? Então a gente não é dominante sobre os animais, não somos, tá? A gente precisa cuidar dos animais e nós podemos sim viver sem explorar, sem matar os animais. Esse é o princípio do veganismo. Te convido a quem ainda está na transição, quem ainda pensa sobre o assunto, te convido a visitar o site do MOV. É fantástico o Instagram deles, tem todo o material sobre o assunto, tem aplicativo, então vocês podem consumir todo o material que eles dispõem lá, porque realmente vale muito a pena, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês. Padre, muito obrigada. Padre Paulo César é vegano, olha só que beleza. Já fez a conexão, isso é maravilhoso. E agradeço todo mundo aqui. Espero que tenham gostado, viu? Beijo, Ju. Beijo, Elô. André, fiquem com Deus. A gente se vê na próxima, tá bom? Brigadão. Beijo.